Olá, amigo e amiga. O texto que vou ler está em 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E é esta a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João defende a vida eterna em função de Cristo. Ela só pode ser obtida mediante a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Ele. Comunhão literalmente significa ter em comum e envolve compartilhar e participar. Os cristãos têm tal comunhão porque têm a fé cristã em comum, a graça de Deus em Cristo em comum, a presença nele do Espírito em comum e os dons do Espírito em comum, e um inimigo em comum. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam os ensinos de fé do Novo Testamento. Andar em trevas significa viver no pecado e nos prazeres mundanos. Tais pessoas não têm comunhão com Ele e não nasceram de Deus. Aqueles que têm comunhão com Deus experimentam a sua graça e vivem em santidade na sua presença. Andarmos na luz, isto significa crer na verdade de Deus conforme revelada na sua palavra e esforçar-se continuamente por sua graça para cumpri-la por palavras e obras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Refere-se à obra contínua de santificação dentro do cristão e à purificação contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados involuntários. É provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz, e essa purificação contínua propicia a nossa íntima comunhão com Deus. Se dissermos que não temos pecado, João emprega o substantivo pecado em vez de da forma verbal pecamos, para enfatizar o pecado como um princípio imanente da natureza humana. João está provavelmente argumentando contra os que afirmam que o pecado não existe como um princípio ou poder na natureza humana, ou contra os que afirmam que as más ações que eles cometem não são realmente pecado. Estas heresias continuam ainda hoje. Os que negam a realidade do pecado e que interpretam a iniquidade em termos de causa determinada, psicológica ou sociais. Os cristãos devem conscientizar de que a carne ou a natureza humana pecaminosa é uma ameaça constante na sua vida, o que deve sempre estar mortificado às suas más obras por meio do Espírito Santo que neles habita. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são: o perdão divino e a reconciliação com Deus. A purificação, remoção da culpa
e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade. Quem afirma que não peca também não precisa da eficácia salvífica da morte vicária de Cristo, e está fazendo Deus de mentiroso. Romanos 3, versículo 23. Se você gostou deste áudio, deixa seu like e se inscreva no canal. E que Deus possa abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus.